Olá, bom dia. Está sendo velado agora de manhã o corpo da professora que foi morta a facadas numa escola estadual em São Paulo. O autor do ataque, um adolescente de 13 anos, já tinha feito postagens com armas e ameaças nas redes sociais. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden renovou o apelo por leis para controlar o acesso a armas de fogo depois do ataque a tiros numa escola no Tennessee. O relatório anual da Anistia Internacional alertou para o aumento da violência contra as mulheres no Brasil. Um incêndio no centro de acolhimento de imigrantes no México deixou dezenas de mortos. A França tem mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. O governo reforçou a segurança nas ruas com milhares de policiais. Na queda de braço com o Senado sobre a tramitação das medidas provisórias, o presidente da Câmara recuou, mas quer mais deputados nas comissões mistas. E cidades que enfrentam uma epidemia de dengue intensificaram o combate ao mosquito com drones e raquetes elétricas. Hoje é terça-feira, 28 de março. Bom Dia Brasil está começando. O aluno de 13 anos que matou uma professora numa escola em São Paulo vai passar por uma audiência hoje na Vara da Infância. Ele já tinha sido transferido de outra escola por postar vídeos violentos e a família dele diz que aguardava uma vaga para tratamento psicológico dele no SUS. Bom, agora de manhã começa o velório da professora morta, Elizabeth Tenreiro, aí em São Paulo. Rodrigo Bocardi já aqui para falar com a gente. Rodrigo, bom dia para você. Ontem, ao longo do dia, fomos tendo cada vez mais informações também sobre essa professora assassinada, né, professora de ciências, e que tinha ali na educação uma missão de vida para ela realmente. É um exemplo para muita gente, né, Ana? O sentimento geral é de indignação pelo ataque e também de homenagens à professora assassinada e às professoras que foram verdadeiras heroínas também ao conseguirem conter o agressor. A Sabina Simonato está na porta da escola estadual e traz mais informações para nós. Oi, Sabina, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a você, bom dia a todos. Aqui a movimentação é grande da imprensa e um entra e sai de funcionários. A diretora da escola chegou por volta das 7h30 da manhã. Eles estão reunidos lá, a parte administrativa da escola, porque aula essa semana não tem não. As aulas estão suspensas, pelo menos por essa semana, e a volta vai ser gradativa, aos poucos. Os alunos serão os últimos e vai ter todo um trabalho de acolhimento a esses alunos. Aliás, alunos e funcionários que desde ontem começaram a ter um atendimento psicológico diante dessa tragédia. O governo do estado decretou luto de 3 dias por conta da morte da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Ela foi a primeira a ser atacada pelo aluno agressor. Esse menor agressor entrou na sala e a atacou. O velório começou às 8 horas da manhã no cemitério do Araçá, pertinho da região da Avenida Paulista. A família pediu que nesse momento ali do velório a imprensa respeite os familiares, portanto, e o enterro, portanto, programado para o meio-dia. A movimentação por lá ainda é pequena, por enquanto só os familiares e a chegada ali de flores e coroas de flores em homenagem à professora. O agressor passou a noite na Fundação Casa, hoje ele vai ser apresentado ao Ministério Público da Infância e da Juventude. A Justiça vai decidir se ele permanece internado na Fundação Casa ou não. Falando dos 4 feridos, porque além de uma morte da professora Elizabeth, 4 pessoas ficaram feridas, 2 professoras já tiveram alta, o aluno também. Só uma professora, que é a professora Ana Célia da Rosa, permanece internada em observação no Hospital das Clínicas, passou por cirurgia e o estado de saúde dela é estável. Esse assassino tem 13 anos, foi apreendido e, como eu disse, levado para a Fundação Casa. O agressor de 13 anos passou a noite neste prédio, um centro de acolhida provisória da Fundação Casa, que recebe menores infratores. Nos vídeos de câmeras de segurança da Escola Estadual Tomásia Montoro, é possível ver quando o aluno do 8º ano entra correndo e ataca pelas costas a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Congelamos a imagem porque a cena é forte. Ela morreu ainda na manhã de ontem, no hospital. Elizabeth era professora de ciências no Colégio Estadual desde o começo do ano. Tinha 3 filhos e 4 netos. Durante 40 anos, até se aposentar, ela foi funcionária da área de planejamento do Instituto Adolfo Lutz, laboratório público de referência em todo o país.
A filha de Elizabeth, que preferiu não mostrar o rosto, conta que a mãe escolheu continuar trabalhando porque acreditava no poder transformador da educação. Ela era uma pessoa dedicada a lecionar como um propósito de vida. Ela achava que ela tinha essa missão de, num país com tanta falta de educação, que se ela pudesse, às vezes, mudar a trajetória de um aluno, para ela já ganhava com isso. Alunos da escola contaram que na semana passada a professora Beth separou uma briga entre o menor agressor e outro estudante. Os colegas contam que a briga começou depois que o adolescente usou termos racistas. Chamou o menino de preto lá, de macaco, e aí o menino não gostou, foi partir pra cima dele. Ele também não gostou, aí a Beth, que a professora, separou. O caso foi confirmado pelo secretário estadual da Educação, Renato Feder. A diretora Vanessa, ela me falou na escola hoje que teve um conflito entre o agressor de hoje e um outro aluno. E ela estava marcada agora de manhã para falar com esse aluno. O comportamento suspeito já era conhecido de colegas e professores antigos da escola onde ele estudou até o mês passado, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A direção da escola chegou a fazer um boletim de ocorrência, dizendo que o aluno postava mensagens agressivas e fotos e vídeos de armas de fogo e até de simulações de ataques violentos. A Secretaria de Segurança Pública informou que encaminhou o caso para a Vara de Infância e Juventude. Durante depoimento na delegacia, o adolescente agressor disse que foi suspenso da escola em Taboão por postar vídeos violentos nas redes sociais e que só poderia voltar às aulas com acompanhamento psicológico. Também em depoimento, a mãe dele disse que ele aguardava uma vaga para atendimento no Centro de Atenção Psicossocial da cidade. A tragédia na escola em São Paulo podia ter sido ainda maior. O agressor atacou uma segunda professora em outra sala. Foi detido pela professora de Educação Física, Cíntia Barbosa. Em seguida, a professora Sandra Pereira tomou a faca dele. Além da professora morta, Elizabeth Tenreiro, outras 3 e um aluno ficaram feridos. O secretário de Segurança, Guilherme Derrite, destacou a atitude heróica das professoras que conseguiram conter e desarmar o aluno. Foi fundamental para evitar novas vítimas. Então, volto a dizer aqui, a Cíntia Barbosa é uma heroína, a Sandra Pereira, 2 professoras que não têm por função realizar esse tipo de atitude e acabaram imobilizando o agressor e tirando a faca das mãos dele. Sentimento de orgulho dessas professoras que evitaram uma tragédia ainda maior. Nós questionamos a Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, sobre a falta de atendimento psicológico ao agressor, mas não tivemos resposta ainda, viu, Ana Paula? Vamos seguir acompanhando todos os desdobramentos dessa história, né, Rodrigo? Até já. Até já. A Anistia Internacional divulgou o relatório anual com dados sobre a situação dos direitos humanos em mais de 150 países. No Brasil, um dos destaques é o aumento da violência de gênero e as mulheres negras são as vítimas mais frequentes. Ana Carolina da Conceição apanhou muitas vezes do marido. Uma rotina de violência encerrada da pior forma possível. Em setembro do ano passado, Douglas de Carvalho Avelar espancou a mulher de 27 anos até a morte na frente de um dos 3 filhos dela. O crime foi em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Mas esse está longe de ser um problema regional. Quando a gente fala de feminicídio, a gente fala de um crime de ódio, de um crime que é de desprezo à condição feminina. E a gente teve, nos últimos anos, um aumento desse ódio, né? A gente observa aí um aumento desse ultraconservadorismo em relação à condição feminina, de tentativa de manter ela nessa condição de subalternidade. A gente vê até crescimento de grupos antifeministas que vêm defender aí a mulher nessa condição subalterna. A escalada da violência contra a mulher em todo o Brasil é um dos alertas contidos no novo relatório da Anistia Internacional. A organização reúne dados de diferentes fontes sobre assuntos ligados aos direitos humanos. E nos números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, encontrou uma realidade que se agrava ano após ano. 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil no primeiro semestre de 2022. Foram 699 feminicídios só até a metade do ano, um aumento de mais de 3% em relação ao mesmo período de 2021 e quase 11% a mais do que no primeiro semestre de 2019. É preciso mudar a cultura, é preciso fazer com que as leis funcionem, é preciso colocar em curso políticas públicas desde abrigo até novas perspectivas educacionais, até respeito
aos direitos que as mulheres já adquiriram, e isso sim, o Estado tem um papel a cumprir, é um papel importante. O mesmo recorte aponta que 62% das mulheres vítimas de feminicídio no país são negras. E a violação aos direitos humanos da população negra, sejam mulheres ou homens, aparece ainda em outros pontos do relatório da Anistia Internacional. É a que mais morre em confrontos com a polícia e a mais afetada por eventos climáticos extremos. Isso fala, na verdade, de que o racismo não foi enfrentado como deve. O Estado, os governos, os sistemas de justiça, o Congresso, não interpuseram ferramentas para proteger a vida das pessoas negras. É preciso que se faça diferente em 2023, para que a gente não repita esse 2022, onde o racismo venceu, infelizmente. E falando mais de violência contra a mulher, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul procura um homem suspeito de matar a namorada no fim de semana. André Ávila, de 37 anos, teria esfaqueado e depois queimado o corpo de Laila Vitória. Em 2007, ele já tinha sido condenado por uma tripla tentativa de homicídio. Em nota, a defesa de André afirma que devem ser apuradas a falta de culpabilidade, a incidência de ação e reação. E afirma que ele vai se colocar à disposição das autoridades para contribuir com a investigação. A Justiça Federal determinou que um agente da ditadura, denunciado como torturador, responda a um processo por estupro. Antônio Vaneir Pinheiro Lima, conhecido como Camarão, foi denunciado por Inês Etienne Romeu em 1981. Ela foi a única sobrevivente da Casa da Morte, onde ativistas eram torturados nos anos 1970. Pelo menos 18 pessoas foram assassinadas ali. Corpos seguem desaparecidos, segundo o Ministério Público Federal. A Inês Etienne, que denunciou, morreu em 2015, já aos 72 anos. Começa daqui a pouco, em Porto Alegre, o julgamento de 3 skinheads acusados de atacar um grupo de judeus em maio de 2005. Foi uma agressão grave, eles respondem por tentativa de homicídio. O repórter Josmar Leite tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Josmar. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vão ser julgados hoje os réus Valmir Dias da Silva Machado Júnior, Israel Andriotti da Silva e Leandro Maurício Patino Brown. São acusados por tentativa de homicídio triplamente qualificada, associação criminosa e crime de discriminação ou preconceito racial. Lembrando, lá em maio de 2005, na frente da calçada de um bar aqui de Porto Alegre, um grupo de neonazistas agrediu 3 jovens judeus que estavam identificados com o uso do quipá. Eles foram cercados e receberam golpes de faca, socos e pontapés. Um deles, inclusive, ficou internado por semanas em um hospital. Em maio, o crime vai completar 18 anos. Nesse tempo, parte dos réus já foi julgada. Lá em 2019, 2 foram condenados por tentativa de homicídio triplamente qualificado e em 2018, outros 3 réus foram condenados pelo mesmo crime. As defesas de Valmir e Israel negam as acusações, inclusive de que estavam presentes no dia do fato. Nós não conseguimos ainda contato com a defesa de Leandro. Os réus que vão a júri hoje respondem o processo em liberdade. Ana Paula. Vamos acompanhar. Obrigada, viu, Josmar, pelas informações. A cidade maranhense de Buriticupu, que fica a 415 quilômetros de São Luís, decretou calamidade pública por causa das vossorocas. Vossorocas são essas crateras enormes aí que aumentaram ainda mais com as chuvas das últimas semanas. Algumas crateras chegam a ter 70 metros de altura e 500 metros de comprimento. Cerca de 200 casas estão na encosta e correm o risco de serem engolidas. Técnicos da Defesa Civil Nacional e Estadual estiveram no local no fim de semana. Diversas famílias já foram retiradas e outras ainda devem sair de casa. As vossorocas não são um fenômeno novo por lá. Os primeiros registros são dos anos 80. Ainda chove muito no norte do país. Uma ponte sobre o Rio Acre foi interditada ontem à noite em Rio Branco. Vamos então ao vivo para lá com o repórter Eudérico Silva, que tem as informações. Bom dia, Eudérico. Oi, Ana, bom dia. Isso mesmo, a ponte metálica aqui da capital que liga o primeiro ao segundo distrito da cidade e é uma das 4 pontes que faz essa ligação, foi fechada na noite de ontem, porque os balseiros, que são os galhos de árvores que se acumulam nos pilares da ponte, estão presos na estrutura da ponte. Equipes já estão fazendo a retirada deles. O trânsito está interrompido na ponte e uma segunda ponte do centro está sendo
usada em mão dupla. As fortes chuvas têm feito o nível do Rio Acre subir aqui na capital. Isso porque o aumento do nível na região do Alto Acre impacta aqui na região do Baixo Acre. Essa água vem para Rio Branco. A cota de transbordamento do rio é de 14 metros e, de acordo com a medição de hoje, já está em quase 17 metros. Ana Paula. Ok, obrigada, Eudérico. E no Tocantins, a tempestade que causou estragos nos últimos dias, ontem ganhou ainda mais força. Na orla de Lagoa da Confusão, uma das cidades mais afetadas, a tempestade veio acompanhada de uma ventania muito forte. O rio, olha, ficou parecendo até um mar agitado ali. Por causa da forte correnteza, milhares de animais foram arrastados para fora da água e morreram. A prefeitura decretou situação de emergência. Na capital, Palmas, a Defesa Civil registrou deslizamentos. Em todo o estado, 222 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. No Centro-Sul, a chuva derrubou as temperaturas. Vamos saber do Marcelo Pereira até quando que vai ficar assim. Marcelo, o que você nos conta para hoje? Bom dia. Oi, Ana, bom dia para você. Pois é, muita chuva no norte e no nordeste, mas a temperatura por lá não cai tanto. Por aqui, essa queda de temperatura se sustenta aí até o fim da manhã de hoje. À tarde, já volta a esquentar, viu? Oi, pessoal, bom dia para vocês também. E o tempo virou por causa da chegada de uma frente fria que veio do sul e agora está de passagem entre o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O vento gelado e o céu encoberto entram na conta, olha, dessa alta pressão que está aqui na costa gaúcha, jogando esse vento mais frio para todo o sul, pegando São Paulo e também Rio de Janeiro. A frente fria, como eu disse, avançando pelo Espírito Santo. Vamos abrir a janela para o Rio, porque por aí vai ser uma manhã com pouca chuva entre a tarde e também agora de manhã. O sol aparece bem pouco, mas vai abafar, com máxima de 30 graus. Em Vitória, a chuva pode apertar por causa da frente fria que se aproxima da capital, tá? Minas Gerais agora também aparece no mapa de perigo por conta desses temporais. Destaque para Juiz de Fora, hoje com 40 milímetros, no Nordeste, Teresina com 30 e em toda essa área em vermelho do Nordeste, partindo do Ceará até o Amazonas, tem chances de muita chuva forte. E foram retomadas agora de manhã as buscas por um homem que desapareceu durante um temporal no interior do Ceará. Antônio Hildernando Nunes Silva, de 27 anos, está desaparecido desde a madrugada de ontem. O carro em que ele estava foi arrastado pela água na cidade de Senador Pompeu. A enxurrada tomou conta da rodovia CE 166, que ainda está interditada entre Senador Pompeu e Piquet Carneiro por causa dessas chuvas. Onde não tem previsão de chuva hoje? Aqui entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas, de Minas até o interior de Pernambuco, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As maiores temperaturas hoje, aqui, Cuiabá, Salvador, São Paulo, Porto Alegre e também Floripa. E eu me despeço abrindo a janela para a capital gaúcha, Ana. Por lá, por conta da alta pressão, olha, secou, dia típico de outono, máxima de 30 graus, como vimos, sem nadinha de chuva. Bom dia para você. Para você também, Marcelo, até amanhã. E no Equador, os serviços de emergência procuram 50 desaparecidos num deslizamento de terra que já deixou 7 mortos. Foi na cidade de Alausí, no centro do país, na noite de domingo, depois de chuvas fortes durante o fim de semana. 23 pessoas ficaram feridas. A onda de lama soterrou pelo menos 500 casas, segundo as autoridades. O presidente Guilherme Lasso decretou emergência na região. Foz do Iguaçu, no Paraná, enfrenta uma epidemia de dengue. E para combater o mosquito transmissor, resolveu usar drones e raquetes elétricas. De casa em casa, os agentes da Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, entregam uma nova arma contra o mosquito da dengue. E aqui está a raquete que também vai ajudar a senhora. As raquetes elétricas estão sendo distribuídas nos bairros com maior incidência da doença. Os moradores também recebem um saco de lixo como um incentivo para retirarem dos terrenos objetos que podem acumular água e virar criadouro do mosquito. É importante a gente enfatizar sempre que essa é uma ação complementar. E essas raquetes foram uma doação da colônia chinesa, alguns empresários. Então é um teste que a gente vai fazer para a eliminação desse mosquito adulto. A Prefeitura de Foz do Iguaçu decretou situação de emergência por epidemia de dengue na metade de março. Nas 3 primeiras semanas do mês, os casos da doença aumentaram 72%. As ações de combate ao mosquito foram intensificadas. O decreto permite que a Prefeitura use drones doados pela Receita Federal para fiscalizar imóveis e terrenos de difícil acesso.
Os donos dos locais onde tiver água ou lixo acumulado serão multados. Foi depois de sobrevoar este local que os agentes acharam uma infestação de dengue. Essa é uma situação que a gente só conseguiu identificar através do drone, né? Isso aqui são larvas, né? Uma quantidade pouca de água, mas tem muita larva. Pela quantidade de mosquito que a gente viu aqui no local, é um grande criadouro. A dona Marlene já viu as consequências da doença. Meu netinho deu e ficou bem mal, ficou a noite inteirinha lá no postinho, no UPA. Agora não quer nem saber do mosquito por perto e ajuda como pode a combater a dengue. Eliminando as águas paradas, né, não deixar água parada, lixo acumulado, né? Aí a gente elimina. E a seguir, um homem é preso na Baixada Fluminense depois de submeter um funcionário a situação semelhante à escravidão. A vítima vivia em condições precárias e se alimentava da comida dos porcos. E um incêndio num centro de acolhimento de imigrantes no México deixa dezenas de mortos. As vítimas eram das Américas Central e do Sul. Agora, imagens ao vivo da Avenida Antônio Carlos, na altura do bairro Cachoeirinha, próximo a uma empresa que pegou fogo hoje de manhã, uma empresa que vende peças para ônibus. Os bombeiros ainda trabalham no combate ao incêndio desde o início da manhã, um trabalho muito intenso por lá. 8h51. A polícia prendeu um homem por submeter um funcionário ao trabalho em condições semelhantes à escravidão na Baixada Fluminense. A vítima, de 51 anos, vivia há 2 anos numa criação de porcos em Nova Iguaçu. Segundo a polícia, esse homem era de Minas Gerais e aceitou trabalhar em troca de abrigo, mas não recebia comida nem lugar digno para ficar e tinha jornadas de trabalho exaustivas. O dono do local, Alberique Corrêa de Oliveira, de 52 anos, foi preso em flagrante. A Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu encaminhou a vítima para acolhimento. Descobrimos que o indivíduo se alimentava de lavagem dos porcos. A casa que era disponibilizada para ele como abrigo não tinha uma das paredes, não tinha, o telhado é todo quebrado, não tinha banheiro. E o tempo de trabalho dele era direto. 24 horas por dia, todos os dias, cuidando dos porcos. Um incêndio em um centro de imigrantes no México deixou pelo menos 39 mortos. Candice Carvalho traz as informações para a gente. Candice. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. As autoridades do México, Ana, disseram que havia 68 pessoas das Américas Central e do Sul em situação migratória irregular nesse centro, um centro do Instituto Nacional de Imigração, numa cidade chamada Juárez, uma cidade que fica perto da fronteira com o estado americano do Texas. Além dos 39 mortos, há 29 feridos. 6 pessoas em condição crítica. Ainda não se sabe com precisão qual a nacionalidade das vítimas. Todos foram levados a 4 hospitais. Segundo a imprensa mexicana, o fogo começou com uma revolta dos imigrantes por causa das condições do local. Socorristas da Cruz Vermelha e também da Proteção Civil Mexicana ajudaram no resgate imediato. A Polícia Municipal da cidade de Juárez já isolou o prédio, mas os agentes também estão contando com o apoio do Exército mexicano para reforçar a segurança. A gente fica aqui, Ana, acompanhando de perto essa situação. Exatamente. E Candice, aí nos Estados Unidos teve ontem também um ataque a uma escola. Por lá foi um ataque com arma de fogo. Foram 6 pessoas atingidas na cidade de Nashville, no Tennessee. E entre os mortos estão 3 crianças. 3 crianças, infelizmente, Ana. Todas essas 3 crianças tinham 9 anos de idade. Elas eram estudantes dessa escola, uma escola de orientação cristã que tinha cerca de 200 alunos entre 3 e 12 anos de idade. Além dessas crianças, também a diretora da escola, um zelador e uma professora substituta foram vítimas de uma atiradora mulher de 28 anos. Essa mulher já foi aluna dessa escola. Ela estava fortemente armada com um rifle semiautomático, uma pistola, também com um revólver, e morreu num confronto
com a polícia. As autoridades ainda investigam o motivo desse crime. Já entraram em contato com o pai dela, também disseram que esse foi um ato planejado. A atiradora tinha anotações e mapas detalhados da escola. Os moradores de Nashville fizeram uma vigília na noite de ontem e deixaram flores na entrada da escola. O presidente Joe Biden, ao comentar o caso, implorou mais uma vez para que o Congresso aprove uma proibição de armas de fogo, que já foi proposta pelo governo americano. Ele disse que é preciso fazer muito mais para acabar com a violência armada, principalmente a violência em escolas aqui nos Estados Unidos. São casos como esse que se repetem com muita certa frequência por aí, né, Candice? Obrigada, viu? E milhares de franceses voltaram às ruas do país para protestar contra a reforma da Previdência. Cecília Malan acompanhando essa queda de braço entre o governo e sindicatos que continua, né, Cecília? Bom dia para você. E tem uma preocupação cada vez maior com a violência. Exatamente, Ana. Bom dia a todos. Milhares de manifestantes já estão nas ruas de diferentes cidades francesas hoje. Por enquanto, todos os protestos são pacíficos. Os trabalhadores pedem o engavetamento da reforma, que, entre outras coisas, aumenta a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos. Os sindicatos não aceitam que o presidente tenha recorrido a um artigo da Constituição para aprovar as mudanças sem o voto dos deputados. E pediram, agora de manhã, que Emmanuel Macron suspenda a reforma para acalmar os ânimos. 13 mil policiais acompanham essas manifestações. Hoje, o maior contingente desde o início desta crise. Várias organizações publicaram uma carta no jornal Le Monde denunciando a violência policial e prisões arbitrárias. Na quinta-feira da semana passada, mais de 400 pessoas foram detidas e um homem está em coma depois de confrontar agentes de segurança. A União Europeia pediu que a França proteja jornalistas em exercício da profissão e manifestantes pacíficos, que são a maioria esmagadora dos que estão nas ruas. O governo francês defende que todas as prisões até aqui foram necessárias e diz ter identificado riscos muito sérios à ordem pública e de violência contra o Estado hoje. Obrigada, Cecília. E o governo de Minas anunciou ontem que vai construir uma biofábrica de mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria Wolbachia. Essa bactéria consegue impedir que os vírus da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela se desenvolvam dentro do mosquito, o que ajuda a reduzir a incidência dessas doenças. No último fim de semana, o governo confirmou que o estado vive uma epidemia de dengue e chikungunya. A previsão é que a biofábrica comece a ser construída em abril e que fique pronta em maio do ano que vem. Agora é hora da previsão do tempo aqui no Bom Dia Brasil. O Sérgio Marques já está por aqui e fez um calorão ontem, hein, Sérgio? Bom dia. E, infelizmente, é algo que o Aedes aegypti gosta muito, né? Desse calor, Liliana. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Ontem, o IMET registrou a 4ª maior temperatura do ano aqui em Belo Horizonte e segue quente. Vamos lá para fora ver como é que está esse início de terça-feira. Um céu com muitas nuvens, dá para ver também a camada de poluição. Hoje, por conta de um incêndio, esse horizonte está um pouco mais embaçado. Voltando aqui para dentro, para o nosso estúdio, a gente olha a previsão para hoje com uma máxima de 31, ainda um dia quente, podendo ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia, Liliana. Obrigada, Sérgio. Até mais. Em instantes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que as comissões mistas tenham mais deputados que senadores. A proposta é uma tentativa de destravar a votação das MPs no Congresso. 9 horas, 1 minuto.